Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos assistir a terceira aula do estudo da obra No Invisível. Só lembrando que esse estudo aqui nesse vídeo retribui a um trecho, né? A um trecho da obra, da introdução do livro. Eu escolhi esse trecho e fiz um resumo e vou refletir aqui com vocês. Segundo a introdução, o trecho que eu tirei fala o seguinte: que traz ele consigo? Será sempre por toda parte a verdade, a luz e a esperança, ou seja, o Espiritismo. Ao lado das consolações que caem na alma, como orvalho sobre a flor, de par com o jorro de luz, que dissipa as angústias do investigador e ilumina a rota. Não haverá também uma parte de erros e decepções? Então veja bem o resumo que eu fiz, né? Um resumo sucinto, onde a gente tem condições de refletir sobre cada etapa. Após a publicação das obras básicas do Espiritismo por Allan Kardec, vemos a validação da verdade proferida pelos espíritos benfeitores para auxiliar na capacitação dos médiuns, que atuam como intermediários. E aqui, que traz ele consigo? A verdade, as obras basilares do Espiritismo, ditado pelos espíritos de luz, pelos espíritos benfeitores que contribuíram e colaboraram, enviando as mensagens para serem compiladas, para que Allan Kardec pudesse publicar as obras, para que todos nós pudéssemos, como médiuns, né, estarmos aqui hoje equilibrados, após passarmos por uma capacitação, estudando as obras basilares do Espiritismo, realmente, de fato, né, esclarecendo de forma oportuna, cada um a seu tempo. Então, quando ele diz que traz ele consigo o quê? O Espiritismo. O que o Espiritismo trouxe, né? Será sempre por toda parte a verdade, a luz e a esperança. A verdade porque a espiritualidade superior de lá para cá enviou as verdades que a gente tinha condições de estudar aqui para esclarecer o que acontecia no mundo espiritual. Como de fato era educada uma mediunidade. O que era de fato a mediunidade. Para que servia a mediunidade. Qual era a utilidade daquilo, né, que seria despertado por meio dessa ostensividade nos médiuns, principalmente aqueles médiuns que vieram comprometidos como Chico Xavier. Então, logo aos 5 anos de idade, ele é chamado, ele é mostrado através da vidência, né, esses impulsos mediúnicos. Então, logo, ele foi amparado ali por uma equipe espiritual que já estava preparada desde o momento que ele reencarnou. E naquele momento ele abraça aquele mandato mediúnico, né, e se transforma nesse instrumento. Né? Ele não teve a oportunidade de construir uma família, né, se dedicou ao espiritismo, se dedicou a psicografar as obras que nos ajudam na nossa capacitação, nos esclarecimentos oportunos que nós temos a oportunidade hoje. É importante ressaltar que a verdade sempre prevalecerá nos dois mundos, muitos ainda desconhecidos e erroneamente chamados de céu e inferno. Porque muitas pessoas, eu sei, eu entendo, tem muita gente que veio da Igreja Católica, conheceu o Espiritismo. Por quê? Porque lá na Igreja Católica, no momento que eu estava lá assistindo a missa, os meus impulsos mediúnicos, né, se manifestavam lá dentro. A vidência, porque na hora que o padre estava lá celebrando a missa, eu visualizava aquela quantidade de espírito ao redor, né? No momento que o padre estava ali no ofertório, né, transmitindo aquele pão e o vinho, mostrando aquilo tudo, você verificava a imagem de quê? Dos espíritos de luz ao redor dele. E aí eu sentia, às vezes eu ouvia através de uma intuição, às vezes você poderá, né, num desses momentos ter acontecido com você, despertar da sua intuição, aquele espírito amigo, né, conversando com você lá dentro. E às vezes vem aquela pessoa perto de você e o espírito amigo diz assim, olha, eu sou amigo dela, fala para ela isso e isso. Às vezes diz até o nome dele para que você realmente, de fato, não tenha dúvida que ali é algo mediúnico. Mas, ao mesmo tempo,
a dúvida prevalece e você fica com medo. E é nesse momento que a própria espiritualidade vai guiando você. Chega um momento que cessa o seu tempo naquela igreja. Você já não tem mais aquela afinidade com aquele ambiente. E quando você chega numa casa espírita, que você assiste uma palestra sobre o evangelho, com um orador que realmente atingiu o seu objetivo, você vai perceber que era ali que você estava buscando há muito tempo. Porém, o que você aprendeu na Igreja Católica, né, vai ser acrescido das suas experiências na casa espírita. Você vai para a casa espírita, faz a sua formação, desenvolve sua mediunidade, educa, trabalha. Mais tarde você diz, não era aqui o meu lugar, eu não estou gostando mais desse lugar. Vou para a igreja evangélica, vou ajudar o pastor, vou ser uma obreira, que eu vou ficar ali naquela parte de baixo, acolhendo aquelas pessoas que chegam lá, dão passividade, dizem que é o demônio e por aí vai. Então você tem todo o direito de fazer essa passagem, entendeu? E passando por essas etapas. Porque, às vezes, é para você conhecer esses ambientes. Você veio da Igreja Católica, conheceu lá o ritual. Veio para o Espiritismo, conheceu como funciona. Vai para a Evangélica, também viu como funciona. Gostou de lá, fica por um bom tempo. Mas, às vezes, depois, você se arrepende, vê que ali cessou seu tempo, você aprendeu. Ah, eu vou para Umbanda. Cheguei lá na Umbanda, eu tive que me inserir naquele grupo de trabalhadores, né? Lá bate tambor, lá tem isso, lá tem vários fenômenos que eu não vi lá no Espiritismo por onde eu passei. Tudo bem, tudo isso serve de aprendizado, como ele diz aqui, ó. Que traz ele consigo? Será sempre por toda parte a verdade, a luz e a esperança? Sim, tá? Ele traz esperança para as pessoas que estão em busca de uma carta consoladora, a esperança daquelas pessoas que muitas vezes precisam de um abraço fraterno, do acolhimento fraterno, da conversa fraterna. Então, tudo isso está inserido aqui, gente. Então, esse trecho dessa obra No Invisível que eu tirei, que estou fazendo essa reflexão, vai também te ajudar a fazer o seu aí no seu lar, tá? Ao prestigiar uma obra ditada por um espírito preparado, ou seja, as obras ditadas pelo espírito André Luiz, pelo espírito de Emmanuel, pelo espírito de Humberto de Campos, pela Dona Ivone do Amaral Pereira, que escreveu tantos livros de espíritos de alta envergadura. Então, a gente tem que prestigiar essas criaturas, né? E também eu vou inserir aqui as minhas obras que eu tenho também me sacrificado para psicografar em casa, para que vocês também possam conhecer a minha história, né? Porque mais tarde vocês vão se espelhar na minha história e escrever a de vocês também, entendeu? Ao prestigiar uma obra ditada por um espírito preparado, podemos encontrar consolo, esclarecimento, luz ou trevas, revestidos pelo irmão que deixa a terra de forma mais esclarecida e acolhida pelos irmãos bondosos, sem que seja questionado sobre seus pertences ou bagagem espiritual. Então, veja bem, quando ele fala aqui, encontrar consolo, esclarecimento, sim, o consolo de sanar as minhas dúvidas, o esclarecimento das minhas dúvidas também, né, na qual eu passei por tanto tempo, mas não me indicaram aquela obra que foi o pontapé inicial para eu tomar coragem, me motivar para seguir em frente, tá? Ao mesmo tempo ele fala luz ou trevas. Luz e trevas está inserido nas cartas, nos depoimentos. Porque quantos espíritos, ao chegar ao mundo espiritual, há de se notar as obras de Chico Xavier. Ele tem 2 obras, né? Instruções psicofônicas, né? Que foram ditadas por espíritos assim que terminava a reunião da Casa da Prece. No finalzinho da reunião, ele recebia sempre a visita de um espírito, aonde deixava o seu depoimento, né? A sua narrativa toda ali era revisada e foi compilado em 2 obras. São irmãos, né, conhecidos daquela cidade, mas que vinham todos com pseudônimos. Por quê? Porque eles queriam contar a história deles, mas não queriam criar conflito com a família. Então, eles criavam um pseudônimo, né, a exemplo de uma senhora, né, que eu vou aproveitar aqui e exemplificar este vídeo falando sobre uma dessas histórias lá nesta obra,
do Instruções Psicofônicas, ditada por espíritos diversos, psicografado por Chico Xavier, no momento em que encerrava, né, já estava nos momentos finais de uma reunião mediúnica que ele tinha lá na Casa da Prece, e daí era psicografado uma história enorme. Depois ele juntou todas essas mensagens e foram compiladas em 2 obras. Então veja bem, uma senhora chamada de Maria de Jesus, é um pseudônimo, tá, gente? Maria de Jesus, com muitas dores na cabeça, impaciente, ansiosa, buscou auxílio numa casa espírita. Lá chegando, né, ela foi acolhida pela equipe espiritual, participou de uma sala de passes para tomar passes, para diminuir os seus impulsos, que estavam, né, os impulsos, assim, digamos assim, recorrentes. Ao mesmo tempo, foi pedido para que ela retornasse por algumas semanas, né, para continuar o tratamento. Ela retornou, mas a Maria de Jesus, ela era uma médium vidente, uma médium de grande porte, aonde ela começou, né, a visualizar naquela sala que ela era assistida, né, para equilibrar a sua mediunidade, que estava bastante aflorada, e lá ela começou a visualizar um hospital. Foi chamada a trabalhar e a frequentar aquele ambiente e ela aceitou. Lá chegando, ela começou, não demorou muito tempo, depois que ela fez o tratamento, ela começa a trabalhar naquele ambiente, né, junto com os demais que já estavam, né, inseridos naquele grupo. Ela aprende a fazer o trabalho e como a vidência dela era tão profunda, ela visualizava principalmente as mulheres que estavam grávidas, ela visualizava perfeitamente o bebê, ela descrevia os fatos com muita clareza. E aí o que aconteceu? Ela ficou um tempo nesse centro trabalhando, depois ela montou na sua casa, tipo uma enfermaria. Ela comprou uma maca e começou a atender as pessoas na casa dela. E começou a fazer abortos. Por quê? Porque ela fazia abortos através da vidência. E muitos abortos ela começou a fazer e começou a ganhar dinheiro. E ela tinha apenas uma filha. A filha pequenininha foi crescendo, ela não tinha marido, era mãe solo. Certo dia, né, ela fazendo esse trabalho, já estava rica, digamos assim, comprou uma propriedade grande. A filha dela cresceu, mandou para um pensionato para a filha estudar. E aí ela começou a construir aquela casa enorme, aquela mansão. Ela construiu uma mansão, né? Comprou um carro novo para a filha, tudo com dinheiro desse trabalho. Veja bem. Certo dia, né? Ela atendia todas as pessoas que batiam na casa dela de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ela não tinha horário para atender as pessoas, né? Então, qualquer pessoa que chegasse ali, como ela ganhava dinheiro, né? Como ela era tudo pago, então qualquer pessoa, qualquer horário, podia bater na porta dela que ela atendia. E aí, num certo momento, essa senhora, né? De madrugada, chega um carro com uma moça enrolada num lençol branco, que estava todo vermelho, lavado de sangue, e trouxe, olha, nós trouxe essa pessoa para se ajudar, como se fosse assim, um aborto, alguma coisa assim, e colocou na maca. E à noite, escuro, ela começou a trabalhar, cuidar da moça, e a moça vai e desencarna em cima da maca. Quando amanheceu o dia que ela olhou para a moça, que ela não conseguiu, né, fazer com que a moça sobrevivesse, quando ela olha para o rosto da moça, era a filha dela. Naquele momento, gente, ela simplesmente começa a desconversar. Ela começa a ter problemas, a ter delírios, né? Ela começa a entrar em depressão profunda. E aí ela fica quase louca. Resultado, ela comete o suicídio porque ela não aguenta de tanto sofrimento. Então veja bem o que a mediunidade faz nas pessoas que não usam para o bem. Entendeu? Então eu deixo aqui Instruções Psicofônicas de Chico Xavier para você conhecer essa e outras histórias muito importantes para você
que está começando, para você que já é veterano, para você que já trabalha na casa espírita, para aperfeiçoar o seu conhecimento junto conosco aqui na nossa Escola de Médios, nessa terceira aula do livro No Invisível. Na visão da Igreja Católica, continuando aqui a nossa reflexão sobre a leitura desse trecho que eu trouxe para vocês, do resumo, na visão da Igreja Católica, os indivíduos considerados bons são destinados ao céu, enquanto os considerados maus são destinados ao inferno. Então, quantas pessoas você diz? Aquele que é rico, que tem condições, que é uma pessoa boa, muitas vezes até nem é uma pessoa boa, a Igreja Católica está lá, ele está ajudando, ele está participando, ele vai para o céu quando morrer. E aquele outro, coitado, que nem não tem condições, que às vezes é uma pessoa humilde, até frequenta a igreja, mas se ele fez alguma coisa errada, não, aquele vai para o inferno quando morrer. Foi assim que nós aprendemos. Mas o céu e o inferno que nós construímos é aqui, com as nossas atitudes, nosso comportamento, as nossas provações terrenas. Esse é o modo como nós podemos, né, adquirir aquela nossa nova morada no mundo espiritual. Nós estamos aqui planejando e preparando a nossa nova morada com as benfeitorias, o bem que você fizer às pessoas que estão ao seu redor. Enquanto os considerados maus são destinados ao inferno, de acordo com as suas crenças e práticas religiosas. No entanto, sem o maior esclarecimento e compreensão das nossas tendências e comportamentos, não podemos controlar plenamente nossas ações e decisões. Então, cada pessoa, gente, está passando por uma provação ou uma expiação. Então, às vezes, você procura uma casa espírita para uma conversa fraterna, para desabafar. E nesse momento lá, depender da pessoa que lhe atendeu, aquela pessoa que vai conversar com você, né? Você vai te aconselhar, né? Se você muitas vezes está traindo a sua família, sua esposa, o seu pai, sua mãe, o que quer que seja, né? Eles vão te ajudar, né? Olha, deixa essa prática, vão te ajudar a deixar, né, de lado esse tipo de situação, né? Então, enquanto que muitas vezes você pode ir em outros ambientes que talvez vai lhe incentivar a continuar fazendo, né? Não, pode continuar, isso não tem nada a ver. Quando você chegar no mundo espiritual, lá você vai ficar em qualquer lugar, né? Entendeu? Lembrando que todas as pessoas que desencarnam, independente do que tenha feito aqui na Terra, eles são acolhidos, amparados, tá? Mas tem um tempo determinado de melhora, né? Após rever tudo aquilo que você fez aqui na Terra, né? Você vai se decepcionar. Entendeu? Com aquilo que você talvez poderia ter feito de bom e não fez. Continuando, eu tirei um outro trecho da lição, né, da introdução da obra que estamos estudando no Invisível, tá? A gota de chuva, conforme o lugar que cai, continua sendo pérola ou se transformando em lodo. Então veja bem, essa fala ela cai bem na parábola da semente. Lembra da parábola da semente? Quando você visita uma casa espírita, pela primeira vez você assistiu a palestra, você ficou entusiasmado, você gostou demais, te ajudou. Mas ao sair dali, você encontra uma pessoa e diz: não, deixa isso pra lá, não queira saber de espiritismo, não. Isso vai interferir na sua vida, porque os espíritas não bebem, não fuma, não dança, não faz nada. Você vai querer ser essa pessoa? E ali, né? Onde caiu, virou o quê? Lodo. Mais à frente, você encontra outra pessoa. Não, vamos numa reunião espírita, lá você vai receber aconselhamento. E aquela pessoa começa a refletir. Sabe que é verdade? Eu tô lembrando daquele dia que eu fui naquela casa espírita que eu recebi tanto amor, tanto apoio, tanto carinho e deu certo. Mas eu fui desviado. É isso daqui, gente. A gota de chuva, conforme o lugar que cai, continua sendo pérola ou se transforma em lodo. E o resumo, né, sucinto que eu fiz, veja bem. O conteúdo abordado neste texto se assemelha à parábola das sementes, onde às vezes enfrentamos dificuldades para absorver as lições do Evangelho. Mas com o tempo, aprendemos e evoluímos. Enquanto alguns encontram motivação para aprender através de amigos e irmãos, outros persistem na busca pelo conhecimento, mesmo sem ter certeza do que é certo ou errado. Então, às vezes você vai assistir uma reunião mediúnica, vai assistir um trabalho numa casa espírita, porque reunião mediúnica nem todas as pessoas podem participar.
Tem casa espírita que não aceita pessoas que não são trabalhadores participar lá dentro. Mas já tem outras casas que são mais acessíveis e deixa que a pessoa participe para ser tratado junto com aquelas comunicações, tá? E aqui eu vou falar sobre um trabalho que é realizado, né, lá na região de Irecê, que eu acho que não tem muitos lugares. Na verdade, tem em Irecê e tem em Palmelo, né? E você pode participar das comunicações. Aí eu vou dar esse exemplo para vocês, que eu passei pela experiência, né? E sempre que eu posso, eu visito esses ambientes para mim ter uma convivência maior com aquelas pessoas, o aprendizado, né? Tudo isso é importante. É necessário ter boa vontade para alcançar a luz, mesmo diante das adversidades. E é fundamental reconhecer que o lado sombra em nós exige esforço para ser superado. Então, nós temos muita coisa a consertar ainda antes de retornar ao mundo espiritual. Nós temos muita tarefa a realizar. Nós temos muitos benefícios a serem oferecidos para outras pessoas por meio da mediunidade. E esses benefícios realizados com amor, além de você ajudar essa pessoa, será você o maior beneficiado pelo amor, pelo desprendimento e pela caridade que você faz àquela pessoa. Mesmo que enfrentemos desafios sem a presença dos que amamos, vale a pena persistir na jornada espiritual. E nós sabemos que o nosso lado luz é bem menor que o lado sombra, né? Às vezes, quando você começa a buscar um pouquinho de luz, começa a evoluir um pouquinho, chega uma interferência perto de você, né? As dificuldades, os obstáculos, eles se apresentam. Veja bem que tem médiuns que matricula no curso, na casa espírita, frequenta 1, 2 meses, no terceiro já não vai, porque os obstáculos, as dificuldades, elas surgem, gente, para a gente aprender a vencer essa dificuldade e continuar. Porque muitas vezes, tanto os encarnados como os desencarnados, eles interferem, né, na nossa evolução espiritual. Isso é normal acontecer. Na vida, enfrentamos desafios e aprendemos com os nossos erros e acertos. Com o amadurecimento, somos confrontados com nossas dificuldades e percebemos que não podemos adiar decisões importantes. Chegou o momento de você estudar para aperfeiçoar o seu conhecimento? Não deixe para outra oportunidade. Agarre neste momento com unhas e dentes. Porque talvez você já tentou outras vezes e não deu certo. Mas olha a facilidade que nós estamos oferecendo para você. Um estudo virtual gratuito, aonde você, junto comigo, vamos aperfeiçoando gradualmente o nosso conhecimento espiritual para atrair para a nossa mente espiritualidade, os espíritos benfeitores, a espiritualidade benfazeja e aqueles que desejam trabalhar conosco para nos ajudar a proporcionar o bem para o nosso semelhante. Se procrastinarmos, sofremos as consequências. Se agirmos precipitadamente, corremos o risco de desistir no meio do caminho. Às vezes agimos por impulso. Uma pessoa está fazendo um curso, às vezes não está ainda naquele meu momento, porque neste semestre a minha agenda já foi organizada e eu não tenho espaço para inserir este curso na minha agenda. Mas eu coloquei, eu assisto 2 aulas e não compareço mais, tá? Então, você vai desperdiçar esse momento? Não, ainda não chegou a hora. Numa outra oportunidade, eu vou fazer minha matrícula, eu vou estudar, eu vou me preparar melhor. E assim, quando eu começar, eu não vou parar no meio do caminho. Portanto, devemos buscar na vontade e no amor pelo próximo a força necessária para sermos sinceros e não fraquejarmos diante dos obstáculos que surgirem. Vamos seguir em frente com determinação e coragem. Então, veja bem, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Auxiliando você que tem dificuldade de estudar sozinho, auxiliando você com os esclarecimentos oportunos que você talvez não conseguiu encontrar desde que começou o estudo espírita, ou desde que se tornou espírita, ou desde que você descobriu os impulsos mediúnicos.
Nós estamos aqui para te ajudar a aperfeiçoar os seus conhecimentos, sendo eu mesma, como sendo essa instrutora, né, de cursos online aqui, né, na área do espiritismo, a te ajudar a equilibrar a sua mediunidade, a educar a sua mediunidade de forma adequada, a transmitir para você as minhas experiências, porque eu passei pela mesma dificuldade que você encontrou o nosso grupo e eu não tive essa oportunidade. Porém, a espiritualidade benfazeja me acolheu, me ofereceu um curso no astral. Eu fiz esse curso e todos os dias no meu lar eu tenho um estudo a ser realizado com essa equipe e não me arrependo de ter me permitido a esse estudo desde o dia que começou, porque eu nunca faltei a nenhuma aula. Então, seja você este exemplo também, a não deixar de praticar, né, as virtudes, né, que nos aproxima dos bons espíritos, a benevolência, a paciência, o amor pelo próximo, né, a caridade verdadeira feita com amor, sem enaltecimento, sem orgulho, sem vaidade. Porque todas as pessoas que você encontra pelo caminho, umas estão passando por provações, outras por expiações. E com a sua experiência, com o seu trabalho realizado, você vai ajudar muitas pessoas. Esse estudo mesmo que você está fazendo aqui na nossa Escola de Médiuns, você pode transmitir para outras pessoas que estão no seu grupo. Pode incentivar também elas a vir estudar conosco. Então, tudo isso também é caridade que você está realizando. E neste momento, eu estou muito feliz com mais esse vídeo. Esse é o terceiro vídeo da série dos nossos resumos da obra No Invisível. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Nos deixe nos seus comentários a sua experiência. E se você ainda não conhece a nossa Escola de Médiuns e gostaria de estudar conosco, na descrição do vídeo você vai encontrar os links de acesso às nossas redes sociais para nos seguir e nos encontrar para ser mais um frequentador da nossa Escola de Médiuns. Que Deus nos abençoe e que os bons espíritos nos ajudem sempre e até a próxima aula.